Olá, como vai? Estamos aqui para mais um bate-papo acerca da palavra de Deus, porque isso é muito bom. E aproveitando este tempo gostoso, chuvoso, onde nós vemos a manifestação do poder de Deus agindo na natureza, na vida, intervindo, governando. Afinal de contas, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Como diz a Bíblia, Ele nos fez e dele somos. Todos aqueles que estão em Cristo pertencem ao Senhor. São propriedade exclusiva dele para proclamar as suas virtudes. Então é isso que vamos fazer aqui. Vamos falar um pouquinho mais acerca da palavra de Deus, tratar de mais uma porção da palavra. Eu falei, discorri já há algum tempo aí sobre o tema Abre os meus olhos, Senhor. E também já falamos um pouco sobre a mente renovada, renovar a mente renovada, transformada pela palavra, pelo poder de Deus, renovando sempre, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Eu já quero prosseguir neste assunto e quero acrescentar um ingrediente. Então, primeiro abre os meus olhos, Senhor. Segundo, transforma, renova a minha mente a cada dia, para que eu experimente a sua boa, agradável e perfeita vontade. E o ingrediente que eu quero acrescentar aqui, como isso é possível? Deus abrir os nossos olhos e termos a mente renovada a cada dia. Obviamente eu não vou falar nada de mim, mas vou falar daquilo que está escrito à luz da palavra de Deus, que é enriquecedora e enriquece a nossa alma. Eu fui buscar aqui alguns textos bíblicos que nos ajudam na compreensão deste assunto. E o primeiro texto bíblico que eu fui buscar para ganharmos dimensão nessa matéria é que nós só temos os olhos abertos, a mente renovada, quando Deus abre. Porque por nós mesmos, de acordo com a Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 1, capítulo 2, ele diz que nós nascemos mortos em delitos e pecados. Mas Deus nos deu vida em Cristo. Logo, a primeira coisa que vem à minha mente é que um morto não tem vontade própria, um morto por si mesmo não pode fazer nada. Essa é a condição espiritual com que todos nascem. Mas há um detalhe muito interessante na Bíblia também, que a palavra de Deus, a vontade de Deus, a mensagem do Evangelho é para todos. E se nós imaginarmos, pensarmos ao pé da letra, se nascemos mortos espiritualmente, como é que nós vamos ouvir a palavra de Deus? Mas é o próprio Deus quem abre os nossos olhos para isso. No segundo livro dos Reis, no capítulo 6, nos versículos 15 ao 17, há um relato muito interessante de alguém que espiritualmente não conseguia ver. E o profeta intercedeu em favor desse homem que era o seu assistente e não podia ver o poder de Deus. Só via a ação do inimigo, só via o tamanho do exército do inimigo, mas não conseguia ver o poder de Deus. É assim que acontece na nossa vida também, não é? Com muitos, com a maioria, não conseguem enxergar a grandeza e o poder de Deus. Mas esse texto diz assim, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículos 15 ao 17. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e aqui era do profeta Eliseu, e saído, eis que tropas, carros, cavalos haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse ao profeta, ai, meu senhor, o que faremos? Estamos perdidos. E ele respondeu, o profeta respondeu ao seu assistente,
não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora imagine você o seguinte quadro. Aquele assistente do profeta levantou de madrugada, viu o exército sírio cercando a cidade e não via mais nada além do inimigo. Por isso ele exclamou: ai, meu Senhor, o que faremos? Estamos perdidos. E o profeta, calmamente, baseado na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento, na sua confiança com Deus e em Deus, disse: não temas, mais são os que estão conosco. Aí o versículo 17 traz um relato muito interessante. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cercado de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então nós vemos aqui que o primeiro ponto para que tenhamos olhos abertos e mente renovada, só por Deus, só Deus pode abrir os nossos olhos para vermos a sua grandeza e o seu poder. Mas há ainda um segundo ponto em relevo, em destaque, que eu quero trazer para a nossa reflexão. Está no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 11, versículo 25 ao 27, onde Jesus disse assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o segundo ponto em destaque é que nós temos os olhos abertos quando Deus revela. O primeiro é quando Ele abre os nossos olhos, os olhos da fé, para enxergarmos aquilo que naturalmente não vemos, porque as coisas espirituais são assim. Então, na sequência, na ordem, o segundo ponto, temos os olhos abertos, mente renovada, quando Deus nos revela, ou se revela a nós, ou revela a sua palavra, nos dá a compreensão e o entendimento dela. Sem isso, podemos ser os maiores eruditos da face da terra, os maiores conhecedores da história, um nível elevado de cultura, mas não conseguiremos entender, porque vai faltar aqui a ação de Deus. O que nos leva ao terceiro ponto. O terceiro ponto está no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículos 1 e 2. Vejam que coisa interessante que aconteceu ali com João, na ilha de Pátimos. Diz assim o texto bíblico: Depois destes acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe aqui. Então João ouviu: sobe aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Lembrando aqui que os primeiros eventos, a primeira visão que João recebera, fora da terra, dos acontecimentos daqui da terra, as cartas que Jesus o mandou escrever às igrejas. Então, depois daquela visão, João, agora você sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que em breve devem ocorrer. Aí diz o versículo 2: Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Até então, João não tivera essa visão. Ele tinha a visão da terra, mas agora ele tem a visão do céu. Ele foi elevado, foi transportado
em espírito, mediante a ação do Espírito Santo, para que pudesse receber a visão, a revelação. Então nós temos os olhos abertos quando Deus abre, quando Deus revela e quando somos tomados pelo Espírito Santo para compreendermos a ação de Deus, o poder de Deus. E quando é que nós temos a mente renovada? A resposta a essa questão é simples e objetiva. Quando a nossa mente é renovada. Como ela pode ser renovada? Quando nós acreditamos naquilo que vimos, que ouvimos, que recebemos, e quando queremos experimentar de fato, em fato e em verdade, a ação de Deus, as manifestações de Deus, o poder de Deus, as virtudes de Deus, a glória de Deus. O texto de Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo diz claramente, literalmente, que nós não devemos nos conformar com este mundo, com este século, porque se isto acontecer, não vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quando somos inconformados com isso e clamamos e pedimos a Deus que abra os nossos olhos, que nos revele a verdade e que tenhamos a nossa mente renovada para experimentarmos a sua vontade, boa, agradável e perfeita vontade, aí Deus opera um milagre nas nossas vidas. Essas coisas se dão assim na dimensão espiritual, à luz da palavra de Deus. Se você gostou, peço que você me acompanhe e esta mensagem completa e integral está lá no facedaságuas.com. Você pode acessar também e ouvir ou assistir este vídeo na íntegra. Abre os meus olhos, Senhor. Renova a minha mente. Como? Quando? De que forma? Assim, através da ação daquele que pode, daquele que tem poder, e através daquele que recebe, que ouve, que atende, que crê e que não duvida. Deus tem muito para nos revelar. Deus te abençoe. Antes de encerrar aqui, eu gostaria de lembrar a você sobre os livros que eu escrevi que estão na plataforma Hotmart. E você poderá adquirir os livros em PDF, baixando em PDF, por um preço singelo, simbólico, de R$ 9,90. Ou também o livro físico, através das editoras que os publicaram, e lá estão os endereços nas capas. Vamos contribuir com o reino de Deus aqui na terra. Vamos divulgar a mensagem do Evangelho. Sejamos cooperadores com o Senhor, embaixadores em nome de Cristo, como diz a Bíblia Sagrada. Deus te abençoe. Até a próxima. I can't do nothing with you. I can't do nothing with you.